paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, ó, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda a vinheta. Meus irmãos, a paz de Cristo a todos. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs de todo o Brasil e do exterior, para mais uma aula da EBD aqui no nosso canal, chegando aí a 400 mil visualizações. Eu conto com você para atingirmos esta marca. É o reino de Deus se expandindo por todos os lugares e por todos os meios, tá certo? Então, compartilhe aí os nossos links com professores da sua região, com seus alunos. Esse é um canal de perguntas e respostas. Compartilhe também com seus alunos. A ideia é que a gente cresça juntos na graça e no conhecimento, tá certo? Então vamos à aula 5 da EBD. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a todos, a você que já se inscreveu, a você que vai se inscrever agora, clica aí, inscreva-se no canal. Like, irmão, like é muito importante para o YouTube falar assim, ó, nossa, que canal legal, que interessante, vou colocar ele em primeiro lugar no site de pesquisa, tá bom? Então dá like nos nossos vídeos, irmão, clica no joinha. Você pode não gostar do professor, mas a palavra é de Deus, então clica no joinha aí e nos ajude a crescer para a glória de Deus, tá certo? Vamos à aula 5 da EBD, vamos lá. Aula 5 na classe de juvenis, esse trimestre extremamente maravilhoso. Quero lembrar que a lição de juvenis com a de adultos está muito próxima uma da outra. Essa lição sobre aborto, por exemplo, foi ministrada esse mesmo tema na aula passada. Então, elas estão intercaladas. Nesse domingo agora, nós falaremos sobre aborto. A lição de adultos falará sobre a eutanásia. Domingo que vem nós falaremos sobre a eutanásia. Então é bom, é muito importante a gente acompanhar essas duas classes, tá bom? Quero deixar aqui o meu abraço a todos os irmãos. Viu? Deus abençoe vocês. Lembrando, tem dinâmica no final da aula e também tem o mural de fotos. Aborto, a morte de inocentes. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, nós vamos falar a respeito desse assunto tão delicado nos dias de hoje, que muitos criam polêmica, mas para nós não tem polêmica, porque Deus é soberano, o doador da vida, a vida é um dom de Deus. Então, mais do que ser contrários ao aborto, nós somos pró-vida. Nós valorizamos a vida em todos os seus aspectos. Nós somos a favor da vida e por isso defendemos os indefesos. De modo podemos entender que tal prática é pecado grave contra Deus, aquele que doou a vida, em Eclesiastes 12:14 e também no Salmo 139. Tu me viste quando eu ainda estava informe. Não é? Então, antes do ultrassom revelar, embora muitos não queiram, mas se é menino ou menina, Deus já nos viu. Aliás, Ele nos viu na eternidade. Não é? Então, a vida, para nós, começa na concepção. Na concepção começa a vida. E nós não podemos fazer essa seleção. Ah, esse bebê não pode nascer porque ele tem uma deformação. Gente, que absurdo isso.
já é feito isso com animais, né? Já é separado ali, só que é separado ali os ovos, já existe uma seleção sendo feita aí em laboratório, né? Agora, a mulher está grávida e a gente vai olhar e falar assim, peraí, ó, aqui tem uma disfunção aqui, que tem um problema sério, crônico de saúde. Vamos tirar fora, é melhor. Isso é assustador, isso. Bom, você é inteligente e com certeza já deve ter conhecimento de que uma parte da sociedade moderna defende a legalização do aborto. Inclusive em alguns lugares é aceito tranquilamente, com esse discurso que a mulher é dona do próprio corpo. Então é preciso pensar antes do ato e dos atos. É preciso pensar todo um estilo de vida e não apenas nas causas de um estilo de vida completamente irresponsável. O Senhor é aquele que dá e que tira a vida. Então só Ele tem o direito de decidir o destino de cada ser humano. Eu moro aqui em Campinas, eu ainda não conheci, mas quero muito conhecer uma associação onde ela acolhe mulheres que não querem ter o filho. Mulheres, adolescentes, enfim, que não querem ter o filho por N motivos, porque é fruto de um estupro, por violência, enfim, por N motivos, né? Mas principalmente por isso, né? Porque ela foi forçada, foi estuprada e tal. Essa instituição acolhe essa mulher da seguinte maneira, ela acolhe essa mulher, cuida dela durante toda a gestação, com pré-natal, com tudo, para que quando a criança nascer, essa criança fica na instituição como num orfanato para ser encaminhada para doação. E sabe o que acontece? 80% das mulheres, quando o bebê nasce, desiste de deixá-lo para adotar, de doar, porque afinal de contas é uma vida, é um presente que Deus está dando. A vida é um presente de Deus. Ele fala aqui na lição sobre tipos de aborto. Antes de vermos os tipos de aborto que a legislação permite, temos que saber o que a palavra de Deus nos diz a respeito. A Bíblia Sagrada deixa claro em Zacarias 12:1. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Deus forma o corpo e o espírito humano dando vida. Portanto, o feto não é um ser sub-humano, ele é um ser humano em formação. Então, a partir do momento que há a fecundação do óvulo, já há vida, já há um ser humano sendo gerado e que precisa ser protegido. Ele coloca aqui tipos de aborto: o aborto natural, que acontece devido a causas naturais, que por fatalidade leva à morte, tá? Então pode acontecer por infecção sanguínea, pode acontecer por inflamação uterina, diabetes, má formação do feto, dentre outras coisas. Neste caso é involuntário, não é culpa da gestante, pelo contrário, neste caso o aborto natural causa muitos traumas quando ele acontece, tá certo? Então é preciso tomar aí muito cuidado e também olhar os detalhes para ajudar pessoas que passam por essa situação. Jamais a mulher se sentir culpada. Aborto provocado, olha lá, no Brasil, em caso de estupro, quando a vida da mãe acha-se em risco devido a uma gravidez complexa, esses são os dois casos. Mas, nesse caso, é preciso analisar a possibilidade de explorar todas as possibilidades de salvar a vida da mãe do bebê. Não é? Aí o médico é o responsável. Se ele disser, não tem como, bem, a medicina está aí, ela é responsável, enfim. Agora, no caso de estupro, a primeira opção deve sempre orientar a doação ou a adoção, a deixar essa criança para que uma família que esteja disposta a adotar possa adotá-la, mas jamais o aborto. O que dizem os defensores? Os argumentos que mais ouvimos dos defensores do aborto é que a mulher tem direito ao próprio corpo. Exato. A afirmação de que a mulher pode escolher entre dar à luz a uma criança ou abortá-la é no mínimo egoísta, um pensamento inaceitável, pois muitos o utilizam para benefício próprio,
sem considerar que a criança que está sendo gerada é uma vítima inocente, que não merece ser sacrificada por qualquer que seja o motivo. Então, o aborto, principalmente nesses casos de a mulher é dona do próprio corpo, ela não quer, a mulher não é obrigada a engravidar. Sim, mas a criança não tem culpa pelo estilo de vida que essa mulher leva, pelo estilo de vida que os pais levam. A criança não tem culpa, certo? Então, novamente, nós precisamos, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, com tantos métodos contraceptivos, nem todos têm o nosso pensamento de uma vida de pureza sexual. Muito bem, vivam a vida que queiram viver, mas assumam as consequências. Nós não podemos simplesmente pegar um bebê e jogá-lo na lata do lixo, como vem acontecendo, inclusive com motivação legal. Nós não podemos fazer isso como a gente descarta uma caixa de leite vazia. Não podemos fazer isso. É uma vida que está ali, certo? Então, Deus forma o corpo humano e dá a vida colocando o espírito dentro dele. Portanto, o feto não é um ser subhumano, é um ser humano. Os argumentos apresentados pelos defensores do aborto, na verdade, são contrários às Escrituras e fruto de um coração que não conhece o amor de Deus. Dê uma olhada, professor, e leve aí para os teus alunos também tipos de aborto para você ver. Aí eles dizem assim, não, mas se legalizar, não teria tanta crueldade. As meninas não sofreriam tanto, né? Muitas acabam morrendo por causa dos abortos clandestinos. Novamente, na mesma questão que nós falamos das drogas, né? Uma coisa não justifica a outra. Uma coisa não justifica a outra. Acontece que o próprio governo, o próprio sistema de educação brasileiro promove a promiscuidade sexual. E aí, para tratar a situação que o país se encontra, você vai achando paliativos. Você trata os efeitos, não a causa. Qual que é a causa? Falta de responsabilidade. Não estou dizendo aqui em todos os casos, mas na maioria dos casos. Falta de responsabilidade, de compromisso com si mesmo, consigo mesmo, de amor próprio, de domínio próprio, que só é promovido pelo Espírito Santo. Então nós não podemos apoiar algo que é completamente contrário à palavra de Deus, simplesmente porque o mundo agora acha que é normal matar as pessoas. Mata o bebê, joga fora. De novo, não é uma sacola de lixo, não é uma caixa de leite vazia, não é uma garrafa PET que se joga fora. É uma vida e nós não temos o poder de determinar quem vive, quem morre, quem nasce ou quem deixa de nascer. Por que a igreja é contra? Então, a primeira coisa que eu diria aqui, que mais do que ser contra o aborto, nós somos pró-vida. Nós valorizamos a vida. E se há uma instituição que mais valoriza a vida do que a igreja, eu não conheço. Em todos os aspectos, de todas as religiões, nós valorizamos a vida. Quantos orfanatos são sustentados pela igreja? Quantas crianças são alimentadas e educadas pela igreja? Quantas adolescentes deixam de estar expostas a situações que geram um problema social hoje em dia, que é a gravidez na adolescência, que gera a evasão escolar e que gera uma geração de crianças sem estrutura familiar, que esta sociedade irresponsável não enxerga desta forma. Cada um faz o que quer, muito bem, mas que assuma as consequências dos seus atos. Nós temos uma geração de crianças hoje que não tem pai, não tem mãe, não tem estrutura familiar. E é isso que essa sociedade quer. Então a igreja é pró-vida, é pró-família, tudo o que essa sociedade é contra. Então a igreja não tem como apoiar uma sandice dessa. Nós somos antiquados, estamos andando na contramão, podem dizer que a nossa mentalidade é atrasada. Os que defendem dizem que isso tem a ver com um país progressista, isso tem a ver com um país mais aberto às modernidades. Nem todo progresso nós devemos abraçar, nem toda modernidade é interessante, nem toda atualização é importante. Lamentavelmente, vivemos em dias em que está acontecendo uma verdadeira inversão de valores sem precedentes, pois a atual sociedade perdeu a noção dos princípios éticos. Então, inversão de valores, respeito à vida. Eu acho que o aborto, ele é uma falta de respeito
com a própria pessoa que está praticando ele. Porque gerar uma vida, gente, é um presente de Deus, é um privilégio, é um dom de Deus. Quantas mulheres dariam tudo para gerar um filho? E quantas estão desprezando? E como nós falamos aqui, adolescentes, aí entra a importância da igreja, falando da pureza sexual, falando de uma atividade sexual apenas dentro do casamento, num ambiente onde tudo que o sexo produzir será compartilhado e todos os resultados, aí não é consequências, aí são resultados, o prazer, a alegria e os filhos que vierem dentro de uma estrutura familiar sólida e abençoada por Deus. Por isso que nós somos contrários ao aborto, pró-vida, contrários a uma vida sexual promíscua, que resulta nesses efeitos colaterais que a sociedade simplesmente quer se livrar deles ao invés de tratar as causas. Então, o Criador conhece a cada indivíduo antes mesmo de vir a este mundo. Por sua graça, concedeu a cada um dom da vida e, portanto, que a gente viva para a glória de Deus. O aborto é fruto da mente doentia de uma sociedade mergulhada nos valores desumanos e contra os desígnios de Deus, que são bons e agradáveis. Muito bem, meus queridos, eu fico muito feliz pela maneira como os irmãos estão usando aí as dinâmicas na sua sala de aula, procurando sempre adaptar a sua realidade. Isso é muito legal. A dinâmica de hoje para esta aula, na realidade, eu quero sugerir que você faça uma roda de debate. Você reúne os alunos e que você faça dessa aula, um momento dessa aula, ali uns 5 minutos, que você deixe os alunos exporem os seus pensamentos acerca do aborto. Provoque eles com perguntas. Conhece alguém que já fez um aborto? Já ouviu alguém próximo a você falando sobre isso? O que você pensa sobre o aborto de bebês anencéfalos? O que você pensa no caso de estupro? Não é? Deixe-os à vontade para falarem. E aí, conforme você for aplicando a lição, você vai dando as respostas a eles. Por que essa dinâmica é importante? Porque ela ajuda a gente a descobrir como que os alunos pensam. E essa é aquela dinâmica que ela é muito simples de fazer, mas que o professor precisa estar atento e pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Escute tudo. Não saia já recriminando ou corrigindo alguém que falou alguma coisa. Não. Escute. Porque se você começar a corrigir, quando eles começarem a falar, eles vão parar de falar. Escute. Dê tempo. Deixa eles falarem. Isso vai, se você fizer isso no início da aula, isso vai enriquecer a sua aula. Isso vai dinamizar a sua aula. Ao passo que eles vão conversar entre eles sobre esse assunto. E seria legal que eles saíssem dessa aula com uma posição bíblica sobre o assunto. E isso vai ser promovido por meio dessa dinâmica. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê like, deixe seu comentário. E até a próxima semana. Deus abençoe tua casa, teus alunos, tua classe, teus negócios, teus sonhos, projetos e ministério. Fique na paz. E até o domingo que vem. Valeu, Deus abençoe.